Eu vou falar sobre as plantas e fotossíntese. Eu vou falar sobre nós humanos. Depois eu vou falar sobre esse palavrão aqui, isótopos estáveis. Ainda bem que ninguém pode sair no meio da palestra. E vou começar a entrar na palestra propriamente dita, que é você é o que você come. E padrões alimentares dos brasileiros, para encerrar. É difícil de acreditar, mas não tinha oxigênio. Milhões de anos não havia oxigênio na atmosfera. Quem começou a jogar oxigênio na atmosfera foram essas bactérias chamadas cianobactérias. Essas bactérias que desenvolveram o aparato para fazer o que nós chamamos de fotossíntese. E a fotossíntese é a transformação do CO2 atmosférico em uma molécula orgânica de carbono. Para fazer essa transformação, a planta ou a cianobactéria pega o CO2 do ar, que entra num ciclo bioquímico, e o produto final é essa matéria orgânica. Mas um subproduto desse processo fotossíntese é o oxigênio. Então, graças a essas pequenas bactérias que nós existimos hoje, elas que deram condições para a atmosfera ser o que ela é hoje e permitir a nossa vida. Existem dois tipos de fotossíntese na natureza. Existem três, mas eu vou falar só desses dois principais. Um chama C3, porque ao transformar o CO2, que tem um carbono, na primeira molécula orgânica de carbono formada, essa molécula tem 3 carbonos, daí o nome C3. Depois de algum tempo, surgiram as plantas do tipo C4. Essas plantas fazem um tipo de fotossíntese diferente e o CO2 é transformado em uma molécula, não de 3, de 4 carbonos. Por isso que é chamado fotossíntese C4. E quais seriam as plantas C3 e C4? A maioria das plantas são C3, mais de 260 mil espécies. Todas as árvores são C3, todas as frutíferas são C3, com exceção do abacaxi, que tem um terceiro tipo de fotossíntese que eu não vou falar. Todos os legumes, todos os cereais, arroz, trigo, com exceção do milho, que é C4, e todas as leguminosas, feijão e soja. Então, a grande maioria das plantas que nós comemos são C3. A alimentação básica do brasileiro é arroz, feijão e farinha de mandioca. Arroz C3, feijão C3, farinha C3. As plantas C4, apesar de elas terem um número bem menor, elas comercialmente são muito expressivas. Cana-de-açúcar, que faz o açúcar, que faz a cachaça, que faz o rum, e por aí adiante. Todas as gramíneas tropicais, todas as pastagens, braquiária, grama de campo de futebol, grama de jardim, todas essas gramíneas são gramíneas tropicais forrageiras, que é o que o nosso rebanho come, é o que o nosso gado se alimenta. E milho, que é um cereal e é o único cereal do tipo C4. Então, a nossa alimentação é composta de planta C3 e planta C4. Se você for um brasileiro legítimo, você vai comer só C3, arroz, feijão e farinha. Mas o brasileiro também toma cachaça, então aí já entra C4, querendo ou não. O brasileiro come pipoca, entra um pouquinho de C4. Opa! Muito bem, eu estabeleci o que é fotossíntese, mostrei as plantas C3 e C4. Agora eu vou falar um pouquinho de nós humanos e nossos padrões de alimentação. Nós começamos com caçadores-coletores. O que são os caçadores-coletores? A gente saía pela natureza coletando alimento. Então, na hora do almoço, todo mundo dessa sala saía pelo campus, aqui pelo bonitos campus da Uniso, coletando alimentos. Nós éramos caçadores e coletores. Era uma vida simples. Depois, há cerca de 10 mil anos atrás, a agricultura surgiu provavelmente como o maior advento tecnológico da história da humanidade. Vocês acham que o maior evento tecnológico da vida de vocês é o iPhone? Não, não é. É a agricultura. Por que a agricultura foi um evento tão importante para a nossa formação? Olha, outros começaram a levar água para os agricultores, outros começaram a vigiar
o armazém onde estavam guardados os alimentos, outros vieram assistir palestra TED, e assim a civilização foi se estruturando. Então, nós somos o que somos por causa da agricultura, não por causa do Google, do iPhone, do Steve Jobs. Não, nós somos o que nós somos porque existe alguma coisa, a agricultura, que permitiu divisão de trabalho. E as civilizações se formaram por ter essa divisão de trabalhos. E a nossa sociedade hoje é toda estruturada dessa maneira. Nós podemos dividir o trabalho porque tem alguém produzindo alimentos para a gente. Então, como eu falei, surgiram as civilizações baseadas na agricultura, mas, no começo, os romanos, por exemplo, comiam trigo. Os egípcios comiam o que era produzido no Vale do Nilo. Talvez um faraó mandasse buscar um morango na Macedônia, mas o povão comia o que estava sendo produzido no local. Não existia uma troca de alimentos entre continentes. Não existia uma troca de produtos. Essas trocas começaram em 1492 com Colombo, que descobriu a América, que ele achava que era a Índia, ele achava que ele estava dando a volta ao mundo. E aí começaram as trocas. Por exemplo, molho. Né? Molho. Todo mundo acha que molho existiu desde sempre na Itália. Não, antes do Colombo não tinha tomate na Europa. Tomate foi domesticado aqui no nosso continente. Milho foi domesticado no México. Cacau foi domesticado no Brasil. Então não tinha chocolate na Europa. Pelo contrário, não existiam cavalos aqui no nosso continente. Não existiam bovinos. Não existia trigo. Então, após Colombo e as grandes descobertas, Pedro Álvares Cabral, etc., o mundo começou a trocar alimentos entre continentes, pessoas entre continentes, e a alimentação começou a ficar, de uma certa forma, um pouco mais globalizada. Obviamente, não tinha produto chinês disponível como tem hoje nos nossos supermercados, mas já começou batata aí para a Europa, por exemplo. Todo mundo acha que batata é alguma coisa alemã, porque todo alemão come batata. Não, a batata foi domesticada também aqui na América Central. Depois das trocas de Colombo, veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial veio a máquina a vapor, vieram os navios, essa troca começou a ficar cada vez maior, mais acelerada, até que nós chegamos nos dias de hoje, que é chamado a era dos supermercados. Hoje você entra no supermercado, tem mais de 5.000 produtos. Se vocês tiverem a curiosidade, talvez tenha produto de mais de 10 países nesse supermercado. E esses supermercados tem em Sorocaba, tem em Piracicaba, onde eu moro, tem em qualquer cidade mediana do mundo. Então, é hoje esse tipo de alimentação que temos. Nós vivemos a era dos supermercados. Mas será que será que a nossa alimentação já está tão homogeneizada que a gente não consegue perceber diferenças regionais aqui no Brasil? É isso que nós vamos tentar responder daqui a pouco. E agora, a parte, se eu conseguir mudar, a parte penosa da palestra, que é isótopos estáveis, né? É um palavrão, mas isótopos são os átomos que têm o mesmo número de prótons no núcleo atômico, mas têm números de nêutrons diferentes. Então, um isótopo, o carbono 13, o carbono 12, o carbono 13, os dois são carbonos, só que esse aqui tem um nêutron a mais, então ele é um pouquinho mais pesado. Mesma coisa, o nitrogênio 14 é o isótopo mais abundante, o nitrogênio 15 é o mais raro e tem um nêutron a mais, ele é um pouquinho mais pesado. Ainda bem que ninguém pode levantar. Então, na natureza, eu tenho muito carbono 12, muito nitrogênio 14, pouco carbono 13, pouco nitrogênio 15. Como aqui é pouco, e aqui é muito, aqui é pouco, aqui é muito, trabalhar com esse número é horrível, é 0,000, ninguém consegue. Então, se criou essa notação, delta C13, delta N15. É só a relação de uma amostra em relação a um padrão, é só isso. Mas não se preocupe, só se preocupe com delta C13 e delta N15. Agora, graças a Deus, por isso que eu tenho emprego, esse delta C13 das plantas C3 é diferente das plantas C4. Graças a Deus. Então, milho é diferente de batata. Cana é diferente de trigo. Qual é o terceiro que eu não falei? Cana, milho.
Enfim, as C4 são diferentes das C3. Oi? As gramíneas. Quando você come picanha, você está comendo capim de uma forma disfarçada de um gosto mais apetitoso. Mas, exato, porque o produtor inicial é a fotossíntese, é a gramínea. Então, o brasileiro é um capim ambulante. E esse delta N15 aqui, ele tem uma característica muito interessante. Ele vai aumentando conforme você vai subindo na cadeia trófica. Cadeia trófica? Sim. É aquela cadeia, sabe? A galinha come o milho, o gavião come... não, quem come a galinha? Nós comemos... Quem? Boa, a raposa come a galinha e o cachorro do mato come a raposa. Isso é uma cadeia trófica. Nós temos uma cadeia trófica. A fotossíntese, plantas... aí, por exemplo, os veganos, eles param aqui. Não é demérito, é verdade. Eles estão numa... Não, sério, eles estão num degrau menor da cadeia trófica. Aí nós, que somos onívoros, que comemos carne e vegetais, nós estamos acima dos veganos na cadeia trófica. Então, conforme você vai subindo na cadeia trófica, esse delta N15 vai aumentando, porque quando a gente faz xixi e cocô, a gente deixa mais átomo de N14 para trás e fica mais átomo de N15 no nosso corpo. Então, quanto mais carnívoro você for, mais o delta N15 vai ser maior. Então, provavelmente, o delta N15 dos gaúchos deve ser muito maior que o nosso delta N15, porque, teoricamente, eles comem muito mais carne que a gente. Então, o delta N15 de um hominívoro é diferente do que de um vegetariano? Totalmente diferente. E essa é uma maneira de pegar, porque hoje vegetariano está na moda. Vegano, mais ainda. Então, eu falo, me dá um pedacinho da sua unha. Aí, em 15 minutos, eu digo se é vegetariano ou não. E já pegamos várias mentiras. Mas você é vegetariano? Eu sou, mas eu comecei a semana passada. Não, então você não é. Você é vegetariano realmente? Eu sou, mas de vez em quando eu como frango. Mas minha tia faz um churrasco, então você não é vegetariano. Então a gente pega fácil esse tipo de coisa com delta N15. Muito bem. Então, só para dar uma liturgia na palestra, se eu não mostrar um gráfico desse, eu começo a tremer. Eu preciso de X e Y. Diferente das duas brilhantes palestras que me antecederam, eu sou cartesiano. Então, só para mostrar que o tal do delta C3 das plantas C3 é menos 28, esquece o menos, aqui é só por 1000, em vez de ser por cento é por 1000. E aqui é menos 12, que é o C4 das plantas. Menos 12 e menos 28, num equipamento que a gente tem que chama espectrômetros de massas, é uma diferença cavalar. Então a gente mede facilmente. E o delta N15, como eu falei, vai subindo aqui ao longo da cadeia trófica. Isso eu já mostrei, vou passar rápido. Então, como processos digestivos e de assimilação dos nutrientes, carbono e nitrogênio, pouco alteram a composição isotópica, essa ferramenta torna-se um potente indicador de padrões alimentares em humanos e outras espécies animais. Então, isotopicamente, você é o que você come. Né? Faz 30 anos que eu dou aula. Faz 30 anos que eu falo para as pessoas, não leiam a transparência. O que eu acabei de fazer? Eu li a transparência. No tal do TED, que vai aparecer no mundo inteiro, tem o Google... Oi, qual é o Google mesmo? Sei lá, nem vou falar nada. Mas... Bom, então o que a gente fez no nosso laboratório? Nós saímos medindo tudo que é tipo de alimento no Brasil. Nós analisamos mais de, 1000 alimentos. Então, bebida. Aqui tem vinho e cerveja. Vinho? Mas vinho é uva. Uva é C3. É C3. Mas cerveja é cevada e lúpulo, é C3. Mas, professor, como é que tem C4 aqui? Porque eles põem açúcar no vinho brasileiro e fazem cerveja de milho. Então, a C4 está em lugares que você não imagina. Shoyu. Shoyu é molho de soja. A maioria do shoyu no Brasil é feito de milho. Então, não devia chamar shoyu, devia chamar mishoyu. Alguma coisa assim. Cereal C3, milho... peixe, nós temos peixe... não é selvagem, peixe não em cativeiro, em peixe cativeiro que eu dou milho, aí o peixe fica parecido com uma pamonha, aqui, olha, C4. Aqui é a cadeia alimentar, um boizinho, uma galinhazinha, um porquinho. Toda a nossa cadeia alimentar é baseada ou em capim ou em milho. Então, como eu falei, se você come muito milho, você tem esse delta C3 aqui parecido com isso aqui, ó.
Alimento processado. Alimento processado inclui tudo. Sorvete, chocolate, biscoito, que mais que é processado? Iogurte é processado, queijo, barrinha de cereal, que está na moda. Tudo isso é alimento processado. E esses alimentos processados, eles têm de tudo. Eles têm alguns que são puro C4 e alguns que são puro C3. Mas, olha, eles têm de tudo aqui. Aí depois eu tenho o feijão e a soja, e todos os vegetais aqui são C3. Eu faço a mesma coisa para o delta N15, e o que eu faço é, eu ploto delta C13 contra delta N15. Nós fizemos uma relação entre o delta C13 médio do município e o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é composto da ONU, e é um índice que é composto por renda, saúde e educação. Então, quanto mais alto esse índice de desenvolvimento humano, mais rico é um município. Sorocaba tem um dos maiores IDHs do Brasil. Então, nós conseguimos, eu não sei por que essa relação incrível entre o delta C3 dos municípios e o IDH. E essa é a equação que traduz essa reta. Então, se eu jogar o IDH aqui, está aqui, ó, eu sei o delta C13 médio de cada município brasileiro. Eu tenho 5.500 municípios. Eu não poderia coletar um em 5.500 municípios, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas eu tenho o IDH desses 5.500 municípios. Eu joguei e fiz esse mapa. Esse mapa é o delta C13 médio de cada município brasileiro. Quanto mais azul, mais C4. Quanto menos azul, mais C3. Então, São Paulo, desenvolvido, IDH super alto, nós somos um mar de azul, nós somos um mar de C4. Nós somos isotopicamente totalmente homogêneos, nós não temos diferença nenhuma. Quando você vai para as regiões mais pobres do Brasil, norte, nordeste, você começa a ver maior quantidade de C3, que é arroz, feijão e farinha. Então, para terminar, no futuro que a gente espera que, com a penetração do mercado, e se Deus quiser, o produto, o poder aquisitivo do brasileiro aumentando, essa parte do mapa provavelmente vai se tornar azul, vai aumentar o consumo de C4, e essa parte do mapa provavelmente vai começar a amarelar. Vai começar a amarelar porque, cada vez mais, nós estamos passando a ser um carnívoro para comer mais plantas, nós estamos tendo essa consciência, nós estamos diminuindo a quantidade de ingestão animal. Então, isso que a gente prevê para o futuro. Eu já estou atrasado, obrigado pela atenção e pelo convite.